dentro são lobos devoradores. 2 Pedro, capítulo 2, versículos 1 a 3, é ainda mais direto. Assim como houve falsos profetas no meio do povo, também haverá entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Há muito tempo, a sua condenação paira sobre eles e a sua destruição não tarda. Falsos profetas e falsos mestres estão condenados. Eles vão para o inferno e ainda levam multidões com eles. São aqueles que distorcem a palavra de Deus para benefício próprio. Pregam prosperidade material, mas esquecem a cruz. Vendem milagres, mas não pregam arrependimento. Prometem bênçãos, mas não falam de santidade. Judas, versículo 4 diz: certos homens se infiltraram dissimuladamente, os quais desde muito foram destinados para este julgamento. Homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Esses falsos mestres transformam a graça em libertinagem. Dizem que você pode pecar à vontade porque está debaixo da graça. Mentira! A graça te salva do pecado, não te dá licença para pecar. Se você está seguindo algum líder que vive em pecado, que distorce a Bíblia, que foca mais em dinheiro do que em salvação de almas, corre desse líder, porque ele está indo para o inferno e vai te levar junto. O nono tipo de pessoa que não vai para o céu são os covardes. Você sabia que covardia é pecado? Apocalipse capítulo 21, versículo 8. A primeira categoria de pessoas listadas que não entram no céu são os covardes. Quanto aos covardes, aos incrédulos, aos depravados, aos assassinos, aos que cometem imoralidade sexual, aos que praticam feitiçaria, aos idólatras e a todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Covardes estão em primeiro lugar nessa lista. Por quê? Porque a covardia espiritual é uma das maiores traições a Deus. O covarde é aquele que sabe a verdade, mas tem medo de proclamá-la. Aquele que acredita em Jesus, mas tem vergonha de assumir publicamente. Aquele que nega Cristo para ser aceito pelo mundo. Jesus disse em Mateus, capítulo 10, versículo 33, mas quem me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Marcos, capítulo 8, versículo 38 diz: se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Quantas pessoas hoje são crentes secretos, vão à igreja escondido, oram em segredo, têm medo de assumir que são cristãos no trabalho, na faculdade, nas redes sociais? Têm vergonha de carregar a Bíblia, de falar de Jesus, de tomar posição pela verdade? Isso é covardia espiritual e Deus condena. Você precisa ter coragem. Os primeiros cristãos foram jogados aos leões, queimados vivos, crucificados de cabeça para baixo, porque não negaram a Cristo. E você tem medo do que vão pensar de você. Romanos capítulo 1, versículo 16, diz: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Se você está com vergonha de Jesus, arrependa-se hoje, porque covardes não entram no reino de Deus. E, finalmente, o 10º tipo de pessoa que não vai para o céu são aqueles que conhecem a verdade, mas deliberadamente continuam pecando. Hebreus capítulo 10, versículos 26 a 27 é aterrorizante. Se continuarmos a pecar deliberadamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus.
Você leu isso. Se você continua pecando deliberadamente depois de conhecer a verdade, não resta mais sacrifício pelos pecados. O sacrifício de Jesus não tem mais efeito para você. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 21 diz: teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça do que, tendo-o conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi dado. Há uma diferença entre tropeçar no pecado e viver deliberadamente nele. Todo cristão peca às vezes, mas quando peca se arrepende, confessa, abandona e volta para Deus. Mas a pessoa que conhece a verdade e continua praticando o pecado sem se importar, essa pessoa está em rebelião contra Deus e não vai para o céu. 1 João, capítulo 3, versículo 6, diz: todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu nem o conheceu. Versículo 9. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Se você nasceu de novo verdadeiramente, você não pode viver na prática contínua do pecado. Você pode cair, mas vai levantar. Você pode tropeçar, mas vai se arrepender. Mas se você está vivendo tranquilamente no pecado, sem remorso, sem arrependimento, sem vontade de mudar, você não é nascido de novo. Você é um filho do diabo fingindo ser filho de Deus. Agora chegamos ao final desta mensagem e eu preciso te fazer algumas perguntas diretas. Você se identificou com algum desses 10 tipos? Você é hipócrita religioso? Você guarda rancor e não perdoa? Você mente? Você vive em imoralidade sexual? Você ama mais o dinheiro do que a Deus? Você faz outros tropeçarem? Você se envolveu com o ocultismo? Você segue falsos mestres? Você é covarde espiritualmente? Você continua pecando deliberadamente? Se você respondeu sim para qualquer uma dessas perguntas, você está em perigo. Seu destino eterno está em risco. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Ainda há tempo. Enquanto você está vivo, enquanto o seu coração ainda bate, ainda há tempo de se arrepender. Ainda há tempo de acertar as contas com Deus. Ainda há tempo de mudar de direção. Atos capítulo 3, versículo 19 diz: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. 1 João, capítulo 1, versículo 9, promete: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus está estendendo a mão para você agora. Ele está te dando mais uma chance, mas você precisa agir. Você precisa se arrepender de verdade. Arrependimento não é só sentir remorso. Arrependimento é mudança radical de vida. É abandonar o pecado e voltar completamente para Deus. Então, eu quero que você faça algo agora comigo. Se você sentiu no coração que precisa se arrepender, que precisa acertar as contas com Deus, eu quero que você ore comigo agora. Não importa onde você está. Se fecha no quarto, ajoelha e ora comigo. Pai amado, eu venho diante de Ti hoje, reconhecendo que sou pecador. Eu pequei contra Ti com meus pensamentos, com minhas palavras, com minhas ações. Eu vivi longe de Ti. Eu vivi em rebeldia. Eu vivi fazendo a minha própria vontade e ignorando a Tua vontade. Eu pequei com hipocrisia, com falta de perdão, com mentira, com imoralidade, com amor ao dinheiro, com escândalo, com ocultismo, com covardia, com pecado deliberado. Senhor, eu me arrependo. Eu abandono tudo isso agora. Eu renuncio todo o pecado. Eu peço perdão pelo sangue de Jesus derramado na cruz por mim. Eu creio que Jesus morreu pelos meus pecados e ressuscitou ao terceiro dia. Eu o recebo como meu único e suficiente Salvador. Eu entrego a minha vida completamente a Ti, agora. Toma o controle, muda o meu coração.
transforma a minha mente, enche-me do teu Espírito Santo, me dá forças para viver em santidade, me dá coragem para te seguir até o fim. Eu renuncio o mundo, a carne e o diabo. Eu escolho a ti, Senhor. Eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Se você fez essa oração com sinceridade de coração, algo sobrenatural acabou de acontecer na sua vida. Você passou da morte para a vida. Você foi perdoado. Você foi limpo. Você se tornou uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Mas agora eu preciso te dizer algo muito importante. Salvação não é só uma oração. Salvação é um novo estilo de vida. Você precisa buscar a Deus todos os dias. Você precisa ler a Bíblia. Você precisa orar. Você precisa congregar em uma igreja que prega a verdadeira palavra de Deus. Você precisa abandonar os pecados e viver em santidade. Você precisa testemunhar de Cristo. Você precisa crescer espiritualmente. Mateus, capítulo 24, versículo 13 diz: Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Não basta começar bem, você precisa terminar bem. Não basta aceitar Jesus hoje e amanhã voltar para o mundo. Você precisa perseverar na fé até o último dia da sua vida. Filipenses capítulo 2, versículo 12 diz: Desenvolvam a salvação de vocês com temor e tremor. Sua salvação não é brincadeira. É a coisa mais séria da sua vida. Trabalhe nela com temor e tremor. Examine-se constantemente. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5 diz: Examinem-se para ver se vocês estão na fé. Provem-se a si mesmos. Não acham que Cristo Jesus está em vocês? A não ser que tenham sido reprovados. Você precisa se examinar constantemente. Você está realmente na fé? Você está realmente vivendo para Cristo? Ou você está se enganando? Agora, antes de eu encerrar este vídeo, eu quero te fazer um último pedido. Se esta mensagem impactou você, se ela tocou o seu coração, se ela te fez refletir sobre a sua salvação, eu quero que você compartilhe este vídeo. Manda para aquele amigo que precisa ouvir isso. Manda para aquele familiar que está se desviando. Manda para aquela pessoa que está vivendo em pecado achando que está tudo bem. Você pode ser o instrumento de Deus para salvar uma alma do inferno. Tiago, capítulo 5, versículo 20 diz: Lembrem-se disto, quem converte um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Então compartilha agora. Salva uma alma. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve agora e ativa o sininho, porque toda semana eu trago mensagens como essa que vão fortalecer a sua fé e te manter firme no caminho da salvação. Deixa o like também, porque isso ajuda o algoritmo a mostrar esse vídeo para mais pessoas. E vai lá nos comentários agora e escreve: Eu me arrependo e escolho Jesus. Declara isso publicamente como um ato de fé e de compromisso com Deus. Eu vou ler os comentários e vou orar por cada um de vocês. E nunca esqueça, o céu é real, o inferno é real, e você vai passar a eternidade em um desses dois lugares. Não existe meio termo, não existe purgatório, não existe segunda chance depois da morte. Hebreus capítulo 9, versículo 27 diz: Assim como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. Você morre uma vez e depois vem o julgamento. Não tem reencarnação. Não tem outra oportunidade. É agora ou nunca. Lucas capítulo 13, versículo 3. Jesus disse: A menos que vocês se arrependam, todos vocês igualmente perecerão. Arrependa-se hoje. Acerte as contas com Deus hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. Você não tem garantia de amanhã. Você não sabe se vai acordar amanhã. Você não sabe se vai estar vivo daqui a 1 hora. Seu coração pode parar a qualquer momento. Um acidente pode acontecer. Uma doença pode te derrubar. E se você morrer hoje, para onde você vai? Para o céu ou para o inferno?
Essa é a pergunta mais importante da sua vida, e você precisa ter certeza da resposta. 1 João, capítulo 5, versículo 13 diz: Escrevi-lhes estas coisas, a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Você pode saber, você pode ter certeza. Não é arrogância, é confiança no sacrifício de Cristo. Se você realmente se arrependeu, se você realmente entregou sua vida a Jesus, se você realmente vive para Ele em obediência, você pode ter certeza da sua salvação. Mas se você está na dúvida, se você não tem certeza, é porque algo está errado. Examine sua vida. Verifique se você realmente nasceu de novo, porque não dá para brincar com isso. Estamos falando da sua eternidade. Meu irmão, minha irmã, eu espero do fundo do meu coração que esta mensagem tenha despertado você, que ela tenha tirado você da zona de conforto, que ela tenha te feito olhar para dentro e avaliar a sua real condição espiritual. Muitos vão ouvir essa mensagem e vão ficar com raiva de mim. Vão dizer que eu sou radical, que eu sou extremista, que eu estou julgando as pessoas. Mas eu não estou julgando ninguém. Eu estou apenas proclamando o que a Bíblia diz. Não é a minha opinião, é a palavra de Deus. E a palavra de Deus não muda. Ela é a mesma ontem, hoje e eternamente. A sociedade pode mudar, a cultura pode mudar, as leis podem mudar, mas a palavra de Deus permanece firme. E ela diz claramente que existem pessoas que não vão para o céu. Eu prefiro te dizer a verdade dura agora e você ter a chance de se arrepender do que ficar calado, te deixar confortável no pecado e depois te ver no inferno. Ezequiel, capítulo 33, versículos 8 e 9. Deus diz ao profeta: Quando eu disser ao ímpio que ele vai morrer, se você não falar para adverti-lo a respeito do seu caminho, aquele ímpio morrerá por causa da sua iniquidade. Mas eu pedirei contas do sangue dele a você. Mas se você advertir o ímpio a respeito do seu caminho para que ele se converta, e ele não se converter, ele morrerá por causa de sua iniquidade, mas você estará livre da culpa. Eu estou te advertindo hoje. Eu estou cumprindo a minha responsabilidade como pregador da palavra. Agora a responsabilidade é sua. Você vai ouvir e se arrepender, ou vai ignorar e continuar no caminho da destruição? A escolha é sua. Deuteronômio capítulo 30, versículo 19 diz: Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida, para que vocês e os seus filhos vivam. Escolha a vida. Escolha Jesus. Escolha o céu. Não escolha o inferno. Josué, capítulo 24, versículo 15 diz: Escolham hoje a quem irão servir. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Faça essa escolha hoje. Sirva ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. E quando o último dia da sua vida chegar, quando você der o último suspiro, você vai fechar os olhos neste mundo e abrir no céu. Você vai ouvir as palavras mais lindas que alguém pode ouvir. Muito bem, servo bom e fiel. Entre no gozo do seu Senhor. Essa é a minha oração por você. Que você seja fiel, que você persevere, que você vença e que um dia eu te encontre no céu e possamos adorar juntos ao nosso Salvador por toda a eternidade. Mas isso só vai acontecer se você tomar a decisão certa hoje. Então tome essa decisão agora, arrependa-se, entregue-se a Jesus, viva para Ele e garanta o seu lugar no céu. Apocalipse capítulo 22, versículos 12 e 14. Jesus diz: Eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Felizes os que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Jesus está voltando. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a 1000 anos. Ninguém sabe. Mas quando ele voltar,
não terá mais chance de arrependimento. Mateus capítulo 25, versículo 10 diz: Mas enquanto elas iam comprar o azeite, chegou o noivo. As que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Não fique do lado de fora quando a porta se fechar. Entre agora, enquanto a porta ainda está aberta. Aceite o convite de Jesus agora, enquanto ainda há tempo. João capítulo 3, versículo 16 diz: Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o amor de Deus por você. Ele deu o seu único filho para morrer no seu lugar. Jesus sofreu a cruz, suportou a humilhação, derramou o seu sangue, morreu e ressuscitou por você. Não jogue esse sacrifício fora. Não despreze esse amor. Aceite, receba, creia e seja salvo. Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10 dizem: Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Confesse Jesus como Senhor, creia que Ele ressuscitou e seja salvo. É simples, mas é profundo. É de graça, mas custou tudo para Jesus. Não deixe esse presente incrível passar despercebido. Receba hoje. E agora, para encerrar de vez, eu quero orar uma bênção sobre a sua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você e tenha misericórdia de você. Que o Senhor sobre você levante o seu rosto e lhe dê paz. Que você viva todos os seus dias em santidade e em comunhão com Deus. Que você resista ao diabo e ele fuja de você. Que você vista toda a armadura de Deus e permaneça firme contra as ciladas do inimigo. Que você cresça na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que você produza frutos dignos de arrependimento. Que você seja luz do mundo e sal da terra. Que você pregue o Evangelho com ousadia e ganhe almas para o reino de Deus. Que você persevere até o fim e receba a coroa da vida. E que quando Jesus voltar, ou quando você partir deste mundo, você seja encontrado fiel e entre no gozo do seu Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique na paz de Cristo, meu irmão, minha irmã. Nos vemos no próximo vídeo, aqui no Segredo Diário, o canal da Verdade Sem Rodeios. Um grande abraço e que Deus te abençoe poderosamente. Até logo.